Saiu um guideline falando que você precisa ter 2 tromboses para poder fazer a investigação de trombofilia. E aí, você concorda ou não com esse guideline? Vem comigo nesse vídeo que eu vou te explicar a minha opinião sobre esse assunto e o que a gente costuma investigar e como que a gente maneja o paciente. Se você não me segue nas redes sociais, é só você me seguir aqui neste canal, que eu vou adorar conversar com você por lá também. Primeira coisa, se você teve uma trombose depois de uma cirurgia ortopédica, a gente sabe que não é 100% dos pacientes que fazem cirurgia ortopédica que vão ter trombose. Então, embora seja uma trombose provocada, mais alguma coisinha aí você tem. Então, mesmo que a gente faça investigação e não encontre uma causa, a conduta hematológica sempre vai ser de fazer uma profilaxia secundária, ou seja, depois que já teve um evento trombótico, todas as vezes que entrar em situação de risco, tomar um anticoagulante. E quais seriam essas situações de riscos? Outros procedimentos cirúrgicos, uso de hormônios, por exemplo, para tratamento de câncer, durante um quadro de viagem, então se você vai fazer uma viagem muito longa, fazer uma profilaxia, todas essas situações devem ser encaradas como um potencial risco, principalmente porque o paciente já teve uma trombose. Se a trombose foi localizada, vale a pena você conversar com o vascular ou mesmo com o seu hematologista e tentar ver se tem algum fator local, porque às vezes a gente consegue identificar alguma causa local se a pesquisa da trombofilia veio toda negativa. Se você teve a trombose muito jovem, eu gosto de fazer logo a investigação. Quando a gente descobre se o paciente tem uma trombofilia ou uma dupla trombofilia, a gente não vai anticoagular ele para o resto da vida, a não ser que seja uma SAF, mas o que a gente costuma fazer é fazer essa profilaxia com uma dose mais alta. Então, digamos assim, você teve uma trombose com uma cirurgia. Aí eu fiz a investigação, você é um homozigoto para fator 5 de Leiden. Quando você for fazer uma outra cirurgia, eu não vou deixar a dose padrão, eu vou deixar uma dose intermediária de anticoagulante, porque isso vai diminuir a chance de você ter um segundo evento e com isso ter que ficar anticoagulado para o resto da vida. Quais são as principais pesquisas que a gente tem? Então a gente tem a pesquisa do fator 5 de Leiden, da protrombina mutante, da antitrombina 3, dosagem de homocisteína, mas é MTHFR. Você pode fazer ou pode não fazer. Contanto que você monitore a homocisteína, você vai estar seguro se não fizer. Outra coisa, deficiência de proteína C e S, de antitrombina e a pesquisa de SAF são as principais. Se você fez todas essas e não encontrou nada, tem aquelas ultra raras que estão mais associadas com aborto de repetição, que são a deficiência do PAI1, né, 4G, 5G, a presença da mutação, né, no gene, ou aquelas SAFs mais raras que só vão ter complicações na gravidez. Daí você conversa, né, com o seu ginecologista e com o hematologista que estiver te avaliando para ver se vale a pena mudar, porque às vezes, assim, você já teve uma trombose, então uma gravidez, como é fator de risco, talvez a gente já vai indicar um anticoagulante, porque pode ser que você tenha um maior risco. Se você teve a trombose usando anticoncepcional, daí não tem nem dúvida, né? Já tá no guideline, inclusive. A gente consegue até pelo SUS a anticoagulação, porque tá lá no guideline. Bom, de qualquer maneira, o que eu sempre gosto de falar para os meus pacientes e para as minhas pacientes é que a trombose tem que ser encarada como uma situação potencialmente fatal e que uma recorrência, ou seja, uma segunda trombose, pode fazer com que você fique utilizando anticoagulante para o resto da vida. O que eu gosto de sempre de conversar com o paciente é avaliar o risco e o benefício do uso do anticoagulante e sempre estar bem orientado nessas situações. Eu lembro muito bem uma vez que eu falei tudo isso para a paciente, que toda vez que ela ficasse internada, e falei tudo, e esqueci de falar se ela ficasse engessada. Simplesmente ela quebrou a perna, bateu o pé e aí quebrou a perna e ficou engessada e fez outra trombose. Então agora eu incluí também nas imobilizações, que pra gente médico, imobilização é tudo que deixa a perna sem mexer ou o braço sem mexer, se quebrar também tem que falar comigo. Se você gostou desse vídeo, tem alguma dúvida a mais, só comenta aqui, eu vou adorar te responder e até a semana que vem.